Olá, espero que todos estejam bem. Começamos mais uma live, mais um encontro, mais um momento de reflexão, um momento de interação também. Eu vou ler um pequeno trecho do Evangelho de Marcos, aí nós fazemos uma pequena reflexão, mas você que está entrando, seja muito bem-vindo e pode deixar aí o seu questionamento, a sua pergunta, aquilo que você acha interessante a gente abordar nesse momento de encontro que nós temos aqui. Tá? Temos pelo menos 3 vezes, ou 3 encontros por semana e podemos nesses encontros, é claro, conversar sobre diversos assuntos, diversos assuntos da nossa vida, do nosso cotidiano, tá legal? Eu quero assim só fazer um convite para o pessoal de Bauru e região. Nesse domingo, dia 23, eu vou estar celebrando uma missa às 18 horas no Grebe, na rua Benedito Eleutério 28, tá? Rua Benedito Eleutério 28. Então, nesse domingo, dia 23, nós estaremos em Bauru para celebrar uma missa, refletir a palavra de Deus e comungar juntos às 18 horas lá no Grebe. Então, todos estão convidados. Então, vamos começar a nossa live com uma pequena leitura do Evangelho de São Marcos, Evangelho de Marcos, né? É a continuação do trecho que nós lemos na live passada. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, tendo ido à sinagoga, aí Jesus ensinava e se maravilhavam com o seu ensinamento, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os doutores da lei. Bom, esse trechinho do Evangelho de Marcos, ele esclarece 2 coisas. A primeira é que Jesus ele vai a Cafarnaum. Isso é muito significativo. Por quê? Porque Cafarnaum é uma cidade muito importante, é uma cidade portuária, é uma cidade onde tem muitos estrangeiros, é uma cidade onde muitas pessoas se encontram, não é uma cidade pequena. E Jesus vai a essa cidade e ele faz isso de acordo com uma estratégia, ou seja, ele quer se tornar conhecido e ele quer também tornar conhecido a sua mensagem, que é a pregação do reino de Deus entre nós. Então por isso que ele vai a uma cidade que é uma cidade onde muitas pessoas circulam, e esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Jesus ensina, mas ensina de uma forma diferente. Ele ensina não como os doutores da lei, mas ele ensina com autoridade. Ou seja, o que dá a transparecer o Evangelho é que Jesus, o que ele fala é aquilo que ele faz. Não é como os doutores da lei. Os doutores da lei ensinam como se a teologia fosse uma teoria, e uma teoria a ser uma doutrina a ser decorada e a ser transmitida simplesmente. E Jesus não, ele ensina com autoridade. E o que é autoridade? Autoridade não é poder. Isso é muito importante a gente discernir, né? Autoridade de poder. O que é poder? Poder é o exercício da coerção, tá? Então, se eu tenho poder, eu tenho um exercício sobre as pessoas, e é um exercício de coerção. Então o patrão tem poder sobre o empregado, porque ele pode demiti-lo. O professor tem poder sobre o aluno, porque ele pode dar uma nota baixa, ou ele pode corrigir a prova com mais rigor do que outros alunos. Ele tem a lista de presença, não é? Enfim, o poder é sempre o exercício de uma coerção sobre o outro. A autoridade não. Então o poder ele provoca medo, tá? O poder provoca medo. A autoridade não. A autoridade ela é conquistada por uma coerência. Então aquilo que eu falo é aquilo que eu faço, e aquilo que eu faço é aquilo que eu falo. Então, a partir do momento que há essa coerência de vida, então eu começo a ter autoridade. E a autoridade não causa medo. A autoridade ela provoca respeito. É muito diferente. Então, Jesus ensina com autoridade.
Ou seja, ele ensina como quem realmente vive o que ele está ensinando. E as pessoas percebem que ele vive o que ele está ensinando. Portanto, ele provoca autoridade, ele ensina com autoridade e não uso de poder. Os fariseus, por exemplo, vão ter poder, os romanos vão ter poder, enquanto que Jesus tem autoridade. É claro que as duas coisas podem estar juntas. Eu posso ter um cargo, eu posso ser dono de uma empresa e ter poder sobre meus funcionários, poder de demissão, por exemplo. Mas eu posso também ter autoridade, ou seja, aquilo que eu falo para os meus funcionários, eu faço. Não é? Eu sou uma pessoa proativa, cooperadora também, e então eu ganho o respeito dos meus funcionários. Não é? Então uma coisa não exclui a outra também, mas Jesus vai ensinar com autoridade. E é claro que o que a gente deve buscar se eu tenho poder, ok, eu devo ter a lucidez de exercer esse poder com respeito, né, a esse poder, porque o desrespeito associado ao poder causa muito prejuízo. Mas eu devo buscar sim, apesar do poder, ou ter ou não poder, eu devo buscar a autoridade. A autoridade é que me faz ser ético, é que me faz ser coerente, né? Ou seja, o que eu prego é o que eu devo viver, não é? Então fica aqui a reflexão de hoje. Jesus vai aos grandes centros, como ele vai também à zona rural, ele circula, não é? Nós também devemos ir a todos os ambientes, devemos circular em todos os ambientes, não devemos ter preconceito algum a ambiente nenhum, e o que a gente deve buscar na vida é autoridade, ou seja, as pessoas enxergarem na gente aquilo que a gente é e aquilo que a gente fala, não é? Isso tem uma harmonia, isso tem uma coerência muito grande. Tá bom, gente? Então fica aí a reflexão de hoje. Falem aí do lugar onde vocês estão nos assistindo e deixem, é claro, o questionamento de vocês, a pergunta de vocês referente ao tema que a gente acabou de abordar ou não, tá? Pode ser qualquer tema, vocês sabem que a gente não tem tabu aqui na nossa live. Então pode perguntar aquilo que vocês desejarem. Deixo aqui novamente o convite para o pessoal de Bauru e região. Quem estiver em Bauru e região pode participar da nossa missa, dia 23 às 18 horas lá no Grebe, nós estaremos lá celebrando. Então vamos lá então, ver quem que está aqui na nossa live. O Alencar está aqui, a Rosiane também, o Lúcio, a Adri, o Lúcio. Ele fala assim: o senhor se afastou da igreja, comunidade na qual fundou? Não me afastei não. Apenas o que aconteceu? O que aconteceu é que a pandemia chegou, nós até no início da pandemia começamos a celebrar online, né? Já celebrávamos online, né? A gente sempre celebrou presencialmente e online, transmitimos sempre pelo Facebook. E aí aconteceu que a pandemia chegou em 2020, nós começamos a celebrar só online, mas a gente tinha um espaço que a gente pagava um aluguel, e era um aluguel caro. Então eu não ia fazer a comunidade pagar esse aluguel sem frequentar, né? Sem poder frequentar aquele espaço, sem poder utilizar aquele espaço. Nós utilizamos aquele espaço não somente para celebração, mas também para confraternização e para nossa obra social. Bom, aí então nós vendemos tudo que nós tínhamos ali, entregamos o prédio, e aí eu dei uma parada, não é? Dei uma parada de celebração, só fiquei com os casamentos, não é? Que depois foram voltando aos poucos, e agora nós estamos assim voltando aos poucos a celebrar missa, não é? Mas aí nós alugamos, e isso dentro da Humanidade Livre, tá? Eu fundei a Humanidade Livre, continuo com a Humanidade Livre, e a gente celebra a missa, que é uma missa da Humanidade Livre, só que ela é feita num clube lá em Bauru 2 vezes por mês, porque eu acabei também me mudando para Piracicaba,
que é uma cidade que fica a 2h30 de Bauru. Então eu não posso agora voltar a celebrar em Bauru todos os domingos. Talvez eu até possa, né? Vamos ver. Mas por enquanto ainda não. Então não me afastei da igreja que eu fundei de forma nenhuma. Estou dentro da Humanidade Livre, como fundador da Humanidade Livre, e acredito muito na proposta da Humanidade Livre, não é? Então nós estamos aí voltando aos poucos, né? Com as celebrações de casamento e com as missas. Tá bom, Lúcio? Maria Cristina, Marcela Garcia tá aí. Opa, tá difícil escorregar aqui. O Cícero também está aqui, sejam muito bem-vindos. A Ellen, o Lúcio. E quanto aos grupos de esquerda, de tendência mais progressista, qual a sua visão sobre eles? Bom, eu tenho uma tendência mais progressista, tá? Então eu me simpatizo mais com a linha mais progressista do que a linha conservadora. Então eu sou muito mais progressista do que conservador, não é? Tenho minhas críticas às linhas de esquerda no Brasil, tá? Mas eu acho importante a linha progressista, porque ela faz sempre avançar, não é? Ela tem valores que eu comungo, né? Que eu me identifico, com os quais eu me identifico, e ela faz com que esses valores avancem, tá? Então essa é a minha visão, a visão com que eu mais me identifico. E eu acho que Jesus, ele se encaixa muito mais na linha de esquerda do que de direita, tá? Isso com certeza, não tenho dúvidas. O Cícero, ele pergunta: Padre, se Jesus não pregou regras morais, então não existe julgamento. Qual a sua opinião sobre o julgamento final? Bom, eu concordo com você. Bom, primeiro vamos lá. Jesus não pregou regras morais. Nós não temos Jesus falando em regras morais, tá? Ele vai superar todos os mandamentos do Antigo Testamento, ou os principais mandamentos do Antigo Testamento, com 2 somente: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ponto final. É isso que Jesus vai pregar. Isso nem é mandamento. Quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas é amar aquilo que ele criou, não é? Ou seja, a vida, não é? E amar ao próximo como a si mesmo é um exercício que você vai fazendo de desenvolvimento, de evolução humana, não é? Não é um exercício fácil, mas é um exercício, porque não é uma coisa que deve ser falsa, não é? O amar ao próximo como a si mesmo não é uma coisa que é um mandamento que eu realizo simplesmente. Não, é amar, né? Então isso deve partir de dentro para fora, não é? E então é um exercício de desenvolvimento, de evolução. Então Jesus não prega regras morais, não é? E se ele não prega regras morais, então não há que se falar em julgamento, tá? Eu também não acredito num julgamento final, não acredito nisso. Eu acredito sim que nós fazemos uma passagem a qual nós damos o nome de morte, o nome infeliz de morte, deveria se chamar ressurreição, e nós fazemos essa passagem. Pode ser que durante essa passagem, ao atingirmos uma consciência plena do que nós fizemos nessa vida, a gente venha a ter um grande arrependimento, não é? Um grande arrependimento, mas também uma grande compreensão dos nossos limites nessa existência, porque nós temos limites. Por mais que a gente se esforce em entender a vida e tudo mais, a gente tem os nossos limites, não é? Então eu acho que há um misto aí nessa passagem de arrependimento e compreensão, não é? E aí nós partimos para uma dimensão superior, mas nada disso de Deus sentado num trono e aí você vai ser julgado e tal. Eu não acredito nessa visão do pós-morte, não. Gabriel está aqui. O Lúcio é de Maceió, Alagoas. Conheço Maceió, tenho um irmão que mora em Maceió.
O Gabriel é do Rio de Janeiro. O Cícero é de Juazeiro do Norte, Ceará. Gata Tedesco está aqui. Mandy, Wendy, a Cláudia, a Marcelene, Mauro Campos, a Sara está aqui, Edivan, a Má, Rus, Jô, estão todos aí. Um grande abraço, Jô. Que mais, gente? O que a gente pode abordar mais nessa live? O que vocês querem que a gente comente nessa live? O Cícero: padre, o que acontece com uma criança que morre sem batismo? Vai para o inferno, como diz alguns religiosos? Não, claro que não. A igreja instituiu o batismo de criança porque ela prega que a criança nasce do pecado original, tá? E o que é o pecado original? É o sexo, é o desejo sexual e o sexo, né? Então os pais cometem um pecado e essa criança nasceu desse pecado original. Isso é Santo Agostinho, tradição da igreja e tudo mais. E aí criou-se então o batismo de criança. Para quê? Para que essa chamada criatura de Deus antes do batismo seja lavada do pecado dos pais, não é? Purificada, por isso que depois ela vai vestir uma roupinha branca e aí então ela esteja livre desse pecado dos pais, apesar que ela vai estar contaminada também depois com o pecado original, porque ela vai ter desejos sexuais, não é? Essa é uma visão totalmente absurda, não é? Absurda. E se vocês prestarem atenção nas orações do rito do batismo, todos eles levam nesse sentido, tá? E antigamente ficava mais claro. Alguns padres ainda fazem ou recuperaram esse rito. Antigamente, não sei se vocês já se questionaram, a pia batismal era uma pia grande. Nas igrejas antigas era uma pia grande. Não sei se vocês já se questionaram, por que uma pia tão grande para despejar água na cabecinha da criança, como se faz normalmente hoje em dia? É que antigamente não se despejava a água na cabecinha da criança. Não, os pais levavam a criança com uma roupinha, levavam a roupinha branca também, aí despiam a criança ficava nua, essa pia batismal ela estava toda cheia de água e o padre fazia o batismo por imersão. Então pegava essa criança e imergia sobre a água, né? Eu te batizo 3 vezes, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E aí pronto, essa criança era realmente lavada, né? E aí enxugavam essa criança e vestiam a roupinha branca. Então agora ela estava purificada daquele pecado que foi realizado pelos pais. Bom, isso é uma visão totalmente absurda. Por quê? Porque, gente, Deus nos fez seres sexuados. Se Ele nos fez seres assim, a sexualidade não é pecado. O desejo sexual não é pecado. E, portanto, a criança não nasce de um pecado. A criança nasce de um ato maravilhoso, que é o ato sexual entre duas pessoas que se amam. Então não há que falar aqui em pecado, não é? Então, antigamente, a igreja ainda prega, né? Se a criança ela morre antes de ser batizada, não é? Ou antes que alguém o batize, né? Aí batiza essa criança vai para o purgatório, não vai para o inferno, porque ela não é uma pecadora, mas também ela não vai para o céu, porque ela não é ainda filha de Deus. Ela se torna filha de Deus a partir do batismo. Então, essa criança vai para o purgatório. Uma visão totalmente absurda, não é? Isso não existe, gente. Pelo amor de Deus, uma criança é um ser puro, não é? Aqui não há que se falar em julgamento ou em lugar ruim que essa criança vai porque ela não foi batizada. Não é? Não. A criança, se ela vier a falecer antes de qualquer rito, não é? Deus já está recebendo essa criança, porque essa criança é um serzinho
puro, não é? Que ainda nem começou a viver direito. Claro que não. Luiz Braga está aqui, Maristela, o Lúcio novamente. Quanto à perseguição e ameaças que o padre Júlio está passando, já está passando por um tempo, né? Vem crescendo a cada dia por setores reacionários da própria Igreja Católica. Então, infelizmente, quer dizer, a Igreja Católica, ela de uns anos, de umas décadas para cá, ela vem num processo de conservadorismo, né? Quem começou esse processo foi João Paulo II. João Paulo II começou um processo de conservadorismo durante toda a década de 90, desconstruindo a igreja latino-americana e principalmente a igreja brasileira. E hoje a conjuntura da igreja é uma conjuntura conservadora. Então você percebe os novos padres, né? Os novos padres não têm, a grande maioria, não tem a postura de um Lancelotti, por exemplo, de um Júlio Lancelotti. Não tem, de estar convivendo com os despossuídos, né? Os mais pobres, aqueles que estão na rua. Não, é? Os mais jovens, padres mais jovens, eles se preocupam muito mais com a questão da igreja, da construção de igreja ou reforma de igreja, com o paramento litúrgico, paramentos muito bonitos, né, vistosos, né, luxuosos e assim por diante, né? Muito mais com a estética, encantar, com uma liturgia bem feita. Então é claro que um Júlio Lancelotti é alguém que se destoa totalmente dessa igreja conservadora e voltada para si e não para os problemas que a sociedade vive. O Lúcio novamente, isso é aterrorizante, ainda mais daqueles que se dizem católicos. Claro, eu acredito que você se refira a dizer que a criança vai para o inferno, né? Isso é totalmente aterrorizante. Caroline Amar, boa noite, padre. Ela diz, desculpe a pergunta, não sei se já contou em outra live, não, fique tranquila, mas fiquei curiosa para saber sobre a sua segunda experiência fora do corpo físico, da live da semana passada. Bom, aí eu não vou repetir, tá? Mas eu tive uma experiência realmente num retiro espiritual. Eu fazia retiros espirituais na década de 80 em Itaici, aqui pertinho de onde eu estou morando, em Indaiatuba, fica perto de Piracicaba. Ainda vou visitar o local lá, depois de muito tempo. E é um retiro que ele é pregado em silêncio, não é? Ele é feito em silêncio. Então você fica um final de semana inteiro em silêncio praticamente, ou então uma semana inteira. Você pode fazer o retiro de uma semana. E num desses retiros, o padre que estava pregando o retiro, havia somente 2 colocações de meia hora por dia, né? Na primeira colocação ele pediu para que a gente meditasse o nascimento de Jesus narrado por Lucas. E eu escolhi um local bem afastado, foi numa das torres do prédio da igreja, aliás, central, e estava lá em cima. E quando eu começo a ler o trecho, eu fui imediatamente transportado para uma outra realidade. Mas aí eu deixo para vocês assistirem na outra live para não ficar repetitivo, não é? E aí eu não tenho explicação. É claro que essa vivência que eu tive fora da minha realidade foi uma vivência cheia de símbolos que para mim tem muito significado, não é? Mas como explicar essa vivência, até hoje eu não tenho explicação. Você pode chamar de realmente eu saí do corpo, ou então eu tive uma experiência de imaginação ativa, ou então eu simplesmente dormi e sonhei, o que eu não acredito, não é? Mas realmente eu tive essa experiência fora do corpo físico. Sejam todos bem-vindos. O Cícero, Cristo diz
deixe vir a mim as crianças. Claro, exatamente. Por que ele diz isso? Isso é muito importante, tá? Não é que Jesus simplesmente gostava de crianças. Não é isso. É que criança, na época de Jesus, não tinha valor algum. Isso mesmo. Criança não tinha valor algum. Para um romano, por exemplo, o pai tinha o poder sobre a vida do filho. Então ele podia matar o seu filho ou sua filha, se ele quisesse. Ele tinha o poder de vida ou morte sobre o seu filho ou sobre a sua filha. Então a criança não tinha valor algum, nenhum. Então, dentro dessa linha de Jesus se aproximar dos pecadores, dos perseguidos, das prostitutas, ele se aproxima também das crianças, tá? Então, deixe vir a mim as criancinhas, é uma postura de extrema solidariedade com alguém que é totalmente frágil, não é? E está totalmente indefeso nas mãos de adultos que têm o poder de vida e morte sobre eles. Então é uma postura extremamente revolucionária para a sua época. O Gá Tedesco ele pergunta: o que você acha da missa tridentina? Eu sinceramente eu não sou simpatizante não, tá? Eu acredito que em determinadas cidades turísticas, tá? Como por exemplo, eu vivi na Alemanha, né, 10 anos, e vivi em Munique. E Munique é uma cidade muito turística, né? E num domingo, todos os domingos, em uma igreja, St. Peter, acontecia a missa em latim. Não era bem a missa tridentina, tá? Era uma missa no rito atual, só que em latim. Aí eu acho interessante, por quê? Porque tem muita gente de língua latina que vai visitar Munique, tal, tá ali como turista, e de repente quer ir a uma missa no domingo. Mas não tem, quer dizer, não fala alemão. Então ele se sente muito mais em casa numa missa rezada em latim. Então aí tem um porquê, tá? Mas rezar a missa tridentina é cheia de simbolismos ultrapassados, né? Que estão fora da realidade que Jesus pregou, tem toda uma pompa e também é uma missa que não celebra a comunhão, né? É uma missa que o padre está voltado para o altar-mor, né? De costas para o povo, e o povo está ali literalmente assistindo o rito, não é? Então o padre é que realiza o rito e o povo está simplesmente assistindo. Tanto é que o povo pode rezar o terço, pode rezar o salmo, os homens podem sair e fumar, não é? Quer dizer, eu acho a missa tridentina até esteticamente linda, né? Com os cânticos gregorianos e tal, mas eu acho que ela está totalmente fora da nossa realidade. O Luiz está aqui, seja muito bem-vindo. Selma, Terezinha, o Cícero novamente. Padre, o que você acha do batismo adulto, como faz os evangélicos? Olha, eu acho que para alguns até é necessário, vamos dizer assim, como um rito de passagem, né? Ou um rito de mudança de vida, mas respeito, né? Mas eu acho que não é necessário, tá? Eu realizo o batismo de criança, tá? Só que eu ressignifiquei o batismo. Então o batismo que eu faço não é, pelo amor de Deus, não é você lavar a criança do pecado feito pelos pais, né? De forma alguma. Mas é um momento em que os pais agradecem a Deus o dom da vida que eles receberam, e os pais, os padrinhos, se comprometem diante de Deus a educar essa criança no caminho da vida, no caminho da felicidade, né? Lembrando que a felicidade dessa criança vai ser diferente da felicidade deles, mas a missão deles é orientar essa criança a encontrar o seu estilo de vida que vai lhe fazer feliz, não é? Então esse é o sentido do batismo que a gente realiza.
não é? Mas agora, se tem um adulto que necessita do batismo como um rito de passagem, uma mudança de vida, tudo bem, respeito. Mas a mudança de vida, para nós que entendemos a mensagem de Jesus, é uma mudança constante. Né? Jesus é uma conversão constante, não é uma conversão única. Né? Então, eu me converti para o cristianismo, ponto final, acabou. Né? Já aceitei Jesus, então acabou. Não é isso. É uma evolução constante, uma transformação constante, qualitativa, não é? Que eu vou realizando no meu dia a dia e que vai fazendo com que eu seja uma pessoa cada vez melhor. Não é? Então, talvez eu precise de alguns ritos para concretizar isso na minha vida, né? Talvez, mas eu não sou muito adepto, não, de um batismo, né? Pá, ali. A Célia está aqui, eu não estou conseguindo visualizar todos. A Isa também. O Oscar. É que a fotinha de todos é tão pequena no celular que a gente não dá para identificar todo mundo, viu? Orlando, J. Orlando. Oscar. Padre, como devemos interpretar a passagem que Jesus disse que é mais fácil passar um camelo em uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Bom, veja bem, primeiro que camelo era uma porta que existia em Jerusalém, tá? Desculpa, agulha. Agulha era uma porta